Na aula de hoje, a gente vai ver a forma de onda da FEM gerada. A gente vai ver que não é assim, né? É só pegar um condutor e fazer circular dentro de um campo magnético para gerar uma senoide. Nosso objetivo é gerar a senoide, né? Por todos os cálculos são feitos com a senoide. É a forma de onda que dá o melhor aproveitamento, né? O melhor rendimento da máquina. Se o rotor do alternador for feito de maneira mais simples, ou seja, com a superfície cilíndrica, a gente vai ter um entreferro constante ao longo de toda a curvatura da sapata polar. Será suposto que a sapata polar tenha 100 graus elétricos, né? Isso vai depender do número de polos que tiver o nosso gerador. Então aí tem que fazer o grau mecânico ou geométrico, vai ser diferente, né, para cada número de polos. Mas sempre 100 graus elétricos. Isso aí é por uma conveniência didática. Então, se eu tenho um polo dessa forma, com 100 graus elétricos, é o tamanho da minha sapata polar. Com entreferro, a gente tem aqui uma figura mostrando um alternador com entreferro constante, né? Mostrando as linhas de indução. As linhas de força atravessam o entreferro perpendicularmente às superfícies metálicas, buscando o caminho de menor relutância, causando ali uma indução radial. Então, o caminho de menor relutância vai ser sempre perpendicular à superfície. Como a gente já viu lá em Fundamentos de Eletromagnetismo, né, que a relutância vai ser menor sempre quanto menor for o entreferro. Os exemplos feitos lá, isso aí é bem visível, né? Assim sendo, o condutor do induzido, tendo velocidade relativa tangente à superfície do estator, sempre corta as linhas de força com um ângulo constante de 90 graus. Então o ângulo sempre vai ser 90 graus, sendo de 91, então o valor vai ser sempre máximo, né? BLV seno θ. Então o seno de 90 sempre vai ser 1. Como a relutância é constante, tem-se a mesma indução em qualquer ponto do entreferro, sob a sapata polar. O B ali é constante, por todos os 100 graus que a gente adotou nesse caso, né? Vai ser constante. Assim sendo, o valor da FEM em cada condutor será constante, pois todos os fatores são constantes, o BLV seno θ, enquanto o condutor passar sobre a sapata. E aí a gente vai ter uma forma de onda trapezoidal, né? Inicialmente ali ela vai subindo, né? De uma forma reta, à medida que vai aumentando o campo magnético. Quando a sapata começa a tocar no condutor, ele gera um valor constante, que nesse caso aqui é por 100 graus, ó, vai do 40 ao 140. Então a gente tem uma forma de onda trapezoidal. É o que a gente quer? Não, né? Isso aqui normalmente é utilizado no alternador de carro, é utilizado. Por quê? Porque lá eu vou retificar a tensão gerada. Então não importa se é a senoide ou um trapézio, não tem problema. E com esse valor aqui, conforme a gente vai ver mais adiante, eu consigo gerar um valor maior. Então, no alternador do carro, isso aqui pode ser usado. A FEM será então constante 100 graus, uma vez que a sapata tem 100 graus elétricos. Mas eu estou procurando chegar na senoide. Né? Eu procuro chegar na senoide. Por que eu quero gerar a senoide? A forma de onda ideal é senoidal. Por quê? O equacionamento clássico para o circuito CA pressupõe grandezas senoidais. Os aparelhos de CA têm maior rendimento sob alimentação senoidal. Então, se eu vou alimentar um motor, por exemplo, ele tem um rendimento muito maior se a tensão for senoidal. Há então um esforço dos fabricantes de máquinas em melhorar a forma de onda da FEM, tornando-a mais senoidal, o que é feito principalmente pelos seguintes artifícios.
primeiro deles, entre ferro de espessura variável. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que a gente vai ter várias formas de tentar melhorar, e normalmente são usados mais de uma junto, né? A primeira delas, entre ferro de espessura variável. Depois, enrolamento distribuído no indutor. Essas duas a gente vai ver nessa apresentação. As outras depois serão em outras apresentações que despendem de um tempo maior para ser apresentado, que é o enrolamento distribuído no induzido e o enrolamento do induzido com passo encurtado. Então, aqui a gente vai ver o entre ferro de espessura variável, o enrolamento distribuído no indutor, e em outras apresentações a gente tem as outras duas formas. Entre ferro de espessura variável, olha aqui, a gente pode ver que na extremidade da sapata polar eu tenho um entreferro maior. Se eu tenho um entreferro maior, a indução ali vai ser menor e vai aumentando à medida que vai chegando no centro do polo. Este recurso é usado nos rotores de polos salientes. Rotores de polos salientes, conforme a gente viu, são utilizados em máquinas com um grande número de polos. Sempre trabalham em baixa rotação. O entreferro é maior nas extremidades das sapatas do que no centro destas. Com isso, tem-se uma maior indução no centro do polo do que nas extremidades. E uma curvatura bem projetada da sapata pode levar à produção de uma curva espacial de indução bastante próxima da senoide, dando origem a uma fêin induzida nos condutores da armadura com essa mesma forma. Então, se eu conseguisse calcular de forma muito precisa, né, o entreferro ali, a variação do entreferro na sapata polar, eu posso chegar numa indução senoidal. Já adianto que não é feito isso. Esse método normalmente é usado junto com outros. Com o entreferro de espessura variável, aqui normalmente a gente já chega numa senoide mais próxima, uma forma de onda mais próxima da senoide, mas ainda não é uma senoide. E o outro enrolamento que a gente vai ver aqui nessa apresentação é o enrolamento distribuído no indutor. Então, olhando para essa figura da direita, a gente tem um rotor, né, uma metade aí de um rotor cilíndrico, né, de polos lisos, que é onde é utilizado esse método. E aí eu tenho as bobinas, né, com um número de espiras diferentes, colocadas dessa forma, como está apresentado aí. É o N1, essa amarela, um azul N2, sempre um número de espiras diferente, N3 e N4. Aqui eu dividi em 4, mas num gerador real pode ter muito mais bobinas, né? O que acontece? Vamos pegar esse nosso induzido e vamos fazer um corte nele e vamos espichar ele. Aí e vamos colocar embaixo aqui desse gráfico. Eu tenho a mesma coisa, só que eu fiz um corte no meio e espichei ele, abri ele. Então eu tenho aqui o N1, né, conforme o desenho, estou trazendo ele para cá. O N2, o N3 vai estar aqui e o N4 é a menor aqui no meio. O que vai acontecer? Nessas bobinas vão circular corrente contínua, então internamente a elas vai se criar um campo magnético, né? E nós vamos trabalhar aqui com uma força magnetomotriz, lá do fundamento de eletromagnetismo. É a mesma história, né? A força magnetomotriz, que é igual a N vezes I, vai dar origem ao campo magnético, o fluxo, tudo da mesma forma. Poderia trabalhar com um B aqui, com a indução. É no mesmo sentido. Não tem problema. Vamos trabalhar com a força magnetomotriz. Então, essa N1, aplicando corrente nela, ela vai criar um campo magnético distribuído dessa forma. Dessa forma. O N2 vai criar dessa outra aqui, né? Então eu estou colocando um e outro porque internamente eles vão se somar esses campos magnéticos.
Eu vou somar esses campos magnéticos, né? Eles estão da forma como eles estão distribuídos. O N3 e o N4. Então eu tenho uma distribuição aqui de cada bobina, que eu vou gerar uma força magnetomotriz. Ou poderia trabalhar com B, como já falei para vocês. E o que acontece? O somatório desses campos magnéticos vai dar uma forma de onda mais próxima da senoide. Então, é isso que acontece no enrolamento distribuído no indutor, que é utilizado em máquinas de polos lisos, que são de alta rotação, né? Na teoria se diz que tem de 2 a 4 polos, quando é polos lisos, né? No máximo 4. Na prática é sempre 2 polos esse gerador. Um exemplo é o gerador de Candiota, por exemplo, que é um turbogerador, né? Gerador que gera a partir do vapor. São geradores que trabalham em alta rotação, então tem um número de polos baixo. Então esse método é utilizado nesse tipo de gerador. E essa apresentação termina aqui.